Prezados lojistas e empresários de Fortaleza. Meu nome é Celso Baldan, advogado do Sindilojas e do Sindimac, e eu venho aqui esclarecer um pouco sobre algumas dúvidas que já estão surgindo com relação à medida provisória anunciada pelo governo federal ontem, a medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que essa medida provisória já pode ser consultada através da internet, inclusive na íntegra, e seria interessante que todo empresário, antes de aplicá-la, lesse. Tá? Essa medida provisória, para quem é empresário, ou seja, estamos falando de empregados com carteira assinada, ela vai ter dois efeitos. O efeito de redução da jornada de trabalho e proporcionalmente a redução do salário, que será pago pelo governo federal, e a possibilidade de suspensão. Aqui nós vamos falar sobre a suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Como a gente está falando mais de empresários do comércio, e o comércio, por enquanto, está com as suas operações fechadas, então não haveria muito o que se falar em redução de jornada de trabalho. Né? Mas há essa opção, quem tiver dúvida pode entrar em contato que a gente esclarece. Eu vou falar aqui sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá no artigo 8º da medida provisória e ela autoriza que, através de um acordo individual, ou seja, entre empresa e empregado, com um aviso antecedente de 2 dias, então, se o empresário tiver a intenção de suspender o contrato do seu empregado, deverá comunicá-lo, por exemplo, hoje, para aplicar essa suspensão daqui 2 dias, certo? Lembrando que hoje é uma quinta-feira, tá? Existe um decreto do governo do estado do Ceará suspendendo as atividades do comércio de Fortaleza, do Ceará, na verdade, todo, né? Até o dia 5, que é o domingo. Então, no dia 5, ele deve se pronunciar para falar se vai continuar fechado o comércio ou não. Então, se você for comunicar hoje o seu empregado da suspensão, você provavelmente passaria da suspensão para ele exatamente a partir de segunda-feira. Né? Caso o comércio retome, alguns você pode deixar suspenso, porque a gente acredita que o comércio não vai retomar com tanta força, infelizmente. Você pode deixar alguns suspensos e os outros, conforme está no artigo 8º da medida provisória e seguintes, eles autorizam que você interrompa a suspensão e chame o empregado de volta. Então, o que seria prudente? Comunicar ao seu empregado a suspensão, comunicar e pegar um acordo com ele, tem que assinar um acordo com ele, suspenderia o contrato de trabalho a partir de segunda-feira. Caso o governador volte com relação a essas restrições e autorize o funcionamento do comércio, você vê quais que você vai querer chamar de volta. Por quê? Porque um dos requisitos da suspensão é que o empresário não pode exigir o labor do seu funcionário. Se for exigir, aí você vai para a redução de jornada de trabalho. Perfeito? A suspensão ela pode ser dada por 2 períodos de 30 dias ou um direto de 60 dias, o que eu não aconselho, dê primeiro de 30 para depois dar outro de 30. Não se sabe também se o comércio volta a funcionar e futuramente serão suspensos de novo as atividades, há essa possibilidade também. Então é bom o empresário ter cautela para usar esses 60 dias que ele tem direito à suspensão. E o salário, há também umas limitações salariais, vai ser pago totalmente pelo governo federal durante esse período. Os benefícios, por exemplo, plano de saúde e tudo mais, tem que continuar sendo pago durante esse período de suspensão, está na lei, está na medida provisória, tá? E uma atenção especial, pessoal, com relação ao faturamento da empresa referente ao ano passado, porque a depender do valor de faturamento, há uma contrapartida da empresa no sentido de um pagamento percentual em cima do salário. Outros esclarecimentos, outras dúvidas, até para o vídeo não ficar muito longo, a gente pode ir falando ou mesmo a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida.